Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro, vamos trazer uma análise de como que tá o longo prazo. A gente vai fazer um overview aqui, vocês sabem um pouco da minha opinião sobre o longo prazo, mas a gente vai fazer um overview sobre as métricas on-chain e a gente também vai falar do curto prazo aí, que essa semana a gente tem aumento da taxa de juros. Vamos ver tudo isso no gráfico, como que o preço pode se comportar, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que importa aí para nós. Para a gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui no longo prazo. Eu venho falando bastante com vocês que a gente está no movimento de capitulação, a gente passou pelo um panic sell, a gente está passando pelo momento de capitulação, a gente ainda vai entrar em um movimento de descrença ainda do mercado, onde o mercado fica bem lateral, mas estamos constituindo a nossa região de fundo e sendo direto ao ponto. Fundo não significa preço mínimo do mercado, significa região de fundo, região de capitulação, aonde são regiões que eu aporto. Eu gosto de comprar em fase de capitulação e sair em fase de euforia. Eu não fico esperando o preço mais barato e nem o preço mais caro. Simplesmente acumulo na baixa, na capitulação e distribuo na euforia, beleza? Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente uma média da idade das moedas que elas estão sendo gastas, né? A gente costuma falar que a capitulação, ela bate para todo mundo, ela vai bater para todo investidor, seja você um investidor de curto prazo, de longo prazo, só vai depender o time que você vai capitular. Investidores de longo prazo, eles são mais resilientes, então eles tendem a capitular depois. O varejo ali, né, as pessoas que são mais do curtíssimo prazo, elas acabam capitulando antes. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que em 2018 a gente teve bastante saída de moedas com uma idade um pouco mais alta. Olha só, quando a gente tem esse gráfico aqui indo para cima, a gente tem moedas mais antigas sendo gastas. Isso significa investidor mais antigo gastando, saindo do mercado, vendendo, transacionando aquela moeda que ele tem. E aí a gente tem alguns sentimentos lá em 2018, em 3 momentos, né? Tanto na complacência a gente teve isso, depois ali na queda e depois no breaking down ali, que saiu dos 6 para os 3 mil dólares, a gente teve uma grande saída também de moedas um pouco mais antigas. E quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê, eu falo bastante para vocês que a partir ali do evento de quebra da 3AC, abaixo dos 22 mil dólares, a gente entra em capitulação e aí a gente começa a ver essa movimentação de moedas mais antigas sendo gastas. Então lá quando a 3AC quebrou, a gente teve as moedas antigas sendo gastas. Um pouco antes da FTX quebrar novamente, a gente teve um evento de distribuição ali, teve moedas antigas sendo gastas também. E novamente, agora, olhando nos patamares que nós estamos hoje, a gente está tendo moedas antigas sendo gastas novamente. Isso daqui a gente pode falar sim que é um evento de capitulação dessas pessoas mais antigas, do investidor mais que está há bastante tempo. Quando a gente olha para a idade das moedas, a gente vai ver que esses gastos aqui, eles estão ali basicamente entre 1 e 5 anos, né? Se a gente olhar aqui, ó. Basicamente, eles estão entre 1 e 5 anos. São moedas que estão paradas, moedas que vêm do ciclo passado, lá de 2019, ou um pouco antes, né, do que 2019, porque a gente está falando aí até 5 anos, e aí a gente tem essas moedas sendo gastas nesse momento. Isso daqui é algo que me preocupa? Não, porque vocês vão ver que quando a gente olha o supply na mão do long term holder, quando a gente olha para o agregado, que é a quantidade geral ali, cara, a gente tem um acúmulo do long term holder. Eu vou falar disso com vocês. Só que ter esses pequenos gastos de moedas mais antigas, isso mostra um sinal da capitulação, mostra um sinal dessa desistência de um investidor mais antigo, de um investidor que achava que ia conseguir segurar durante toda a queda e simplesmente nesse momento ele começa a aceitar a realização. Porque pensa só, o cara pode ter comprado o BTC a 3 mil dólares. Vamos falar que ele comprou lá em 2018 a 4 mil dólares. Comprou a 4 mil dólares o BTC em 2018, ali 19. Cara, ele viu o preço do ativo batendo 68 mil. Se esse cara tinha 1 milhão de lucro,
Quando o ativo caiu de 68 mil ali, foi parar mais ou menos nos 30 mil, ele já estava simplesmente vendo 500 mil na conta. Saiu ali dos 30, foi agora para os 15, cara, ele já não tá vendo mais 500, ele tá vendo 250. Então o cara começa a ter um sentimento de que, puta, será que eu vou voltar a estaca zero? Será que meu investimento vai voltar lá atrás? Porque simplesmente esse cara, ele pode ser um investidor de longo prazo, simplesmente é uma pessoa paciente, comprou lá embaixo, segurou, holdou, só que ele não entende do ciclo do mercado, ele não entende que momento ele está passando, ele não entende que fase do ciclo ele está, porque se ele entendesse, ele teria vendido na euforia e não vendendo no movimento de capitulação. Então, por mais que o cara seja um investidor de longo prazo, ele pode fazer essas cagadas aí também. Então, a gente vê que está tendo esse movimento de capitulação, a gente pode capitular mais ainda, esses caras podem vender um pouco mais ainda, só que quando a gente olha pro agregado, eu gosto de falar para vocês bastante do supply circulante, o agregado, a quantidade de moedas que a gente tem em circulação, a gente vê que a gente tem um acúmulo do long term holder, a gente tem um acúmulo das moedas envelhecendo. Cara, qualquer dia eu posso trazer aqui para vocês, eu nunca trouxe essa métrica, mas se vocês olharem o quanto de BTC, né, quanto de BTC que a gente tem nas moedas mais antigas, cara, você vai ver que é a vasta maioria. Se a gente olhar ali pro curto prazo, sei lá, vai ter 1%, quase nada vai ter ali no curto prazo do supply, nesse momento, diferente quando a gente tá no topo do mercado. Quando a gente tá no topo do mercado, olha só como que o supply na mão do long term holder, ele é muito baixo, porque o long term holder tá distribuindo, ele tá vendendo, esse daqui é o cara que sabe surfar o ciclo do mercado, ele tá vendendo na alta, e aí ele vai voltar a acumular, chegar nos seus picos máximos ali na baixa, beleza? E aí quando a gente olha também esse movimento das entidades mais antigas, né, moedas mais antigas entrando em circulação, e cara, não se assuste com isso daqui, ó, porque se você olhar a porcentagem da venda diária ali, você vai ver que moedas de 3 a 5 anos foi 3% da venda no dia, beleza? Então é pouco, mas a gente consegue ver esse movimento de capitulação. E quando a gente olha para realização de prejuízo, olha só, eu tô com uma média de 30 dias aqui, ó. Na média de 30 dias, a gente tá nos patamares mais baixos de realização de prejuízo. Pode ir mais baixo? Cara, sempre pode ir mais baixo. Nunca você vai ter certeza se você bateu no fundo ou se tem um alçapão nesse fundo. Você nunca vai saber, cara, se dá para descer mais. Por isso que eu falo para vocês, galera, montem uma estratégia para região. Capitulação é uma região de aporte, então você monta uma estratégia, você sabe como se posicionar no mercado, vai entrando aos poucos, vai fazendo dollar cost average, não dá all-in em um ponto específico, simplesmente vai comprando em fases. Na região de distribuição também, que vai ser o topo do mercado, vai ser euforia, mesma coisa, distribuição, atingiu o target ali, cara, sai fora do mercado, deixa o mercado cair, fica fora. Eu saí nos 52 mil dólares, fiquei fora durante toda a queda e reentro abaixo dos 22 mil dólares, beleza? E quando a gente olha para a realização de prejuízo, a gente está nos patamares de máxima dor do mercado que a gente já teve. A gente está no patamar, na média de 30 dias aqui, ó, o mercado está tão dolorido quanto 2018, quanto 2015, 2012, ele foi um pouquinho mais abaixo em termos de realização de prejuízo. Esse daqui é o Radial, tá? Então, ele vai contar mais ou menos qual que era o valor do ativo na época, porque se vocês olharem, obviamente, as realizações de prejuízo hoje, elas são muito maiores do que lá em 2012. Por quê? Em 2012, cara, a moeda simplesmente, a gente tá falando lá em 2012, a moeda custava quantos? Custava 3 dólares, então a realização de prejuízo e de lucro era bem menor. Só que quando a gente pega em termos do Radial, né, em termos de ver quanto que a moeda custava e quantos por cento foi ali da realização de prejuízo em relação ao valor da moeda, a gente consegue ver que a gente está nos mesmos patamares que a gente esteve lá em 2018 em todos os ciclos. Ou seja, quando a gente olha para o ciclo do mercado, quando a gente pensa no longo prazo, a gente está em uma ótima região de compra. A gente está em uma buy zone. Buy zone é a região de capitulação. Cara, momento de comprar, sentar a bunda na cadeira e esperar. Essa parada não vai subir, essa parada não vai fazer all time high, não vai ter bull run antes de 2024. Não ache que porque a gente chegou na capitulação, simplesmente o mercado vai voltar a subir. O mercado ele não anda em V, ele tem fases. Falei no começo do vídeo, depois da capitulação,
vem a depressão, vem a descrença ainda, cara, vai ter um longo período aí de lateralização, de perda de interesse do ativo para depois a gente voltar a subir. Desculpa. Depois pra gente voltar a subir lá na frente, beleza? Então isso falando do longo prazo. Bom, quando a gente olha no curto prazo o que tá acontecendo, se a gente puxar o gráfico do BTC aqui no gráfico de 4 horas, a gente vai ver que no gráfico de 4 horas a gente perdeu essa linha de tendência de alta. Isso daqui é algo negativo. O mercado ele tá voltando aqui, ou ele tá voltando para retestar a perca dessa linha de tendência de alta aqui, ou ele simplesmente está voltando aqui para simplesmente ter um falso rompimento. A gente precisa aguardar as próximas horas do dia para ver se ele vai rejeitar. Se ele rejeitar, perder esse fundo que ele deixou aqui para trás, cara, aí esquece, a gente vai ter mais queda aí. Eu até espero um pouco de queda para esses dias. A gente sabe que a gente vai ter elevação da taxa de juros essa semana. Então o mercado ele não vai se animar até a gente ter o resultado da taxa de juros. Cara, enquanto a taxa de juros não sair, se eu não me engano, vai ser na quarta-feira. Enquanto não sair, o mercado vai ficar lateral. Então pode ser que hoje, amanhã, fique lateral mais para caindo aí, para a gente ter elevação da taxa de juros. Eu já venho comentando com vocês. Se for 0,75, cara, sai de baixo, porque os mercados vão dar uma arrebentada. Aí vão buscar, no mínimo, esses fundos aqui que foi marcado. O BTC pode voltar para 15 mil dólares aí, caso a gente tenha um aumento de 0,75. Caso vier 0,5, a gente pode ter o mercado animando aí, mas eu não acho que a gente vai animar antes do aumento da taxa de juros, beleza? Quando a gente olha aí, ó, no final de semana, na sexta-feira, a gente começou a subir aí, a gente veio nessa região novamente e não conseguiu romper, né? A gente tem a terceira vez batendo aqui. O que está sendo interessante de observar é que a gente está formando os fundos ascendentes e não descendentes. Isso daqui é muito bom, mostra que a ponta compradora ela está entrando no mercado sempre que a gente tem o pullback, né? A força compradora ela tá entrando no mercado e a gente tá batendo para tentar romper essa resistência aqui. A resistência ali exatamente dos 17.300 ali mais ou menos é a resistência que o mercado não está conseguindo romper nesse momento. Dito isso daqui, cara, é só se posicionar para ambos os cenários. Saiba o que fazer para ambos os cenários. Se a gente voltar tiver um rompimento dessa região aqui, beleza? O mercado vai aliviar, vai subir até ali por volta da região dos 18 mil dólares ali, os 19 mil dólares, que foi o fundo que foi perdido. Se ele perder esse fundo anterior aqui, tem grandes chances dele vir entregar mais queda aí para vir perder os fundos anteriores. A gente perdeu a linha de tendência de baixa, mas a gente continua em tendência de alta no gráfico de 4 horas. Obviamente o gráfico de 4 horas ele está começando a andar um pouco de lado aí, mas se a gente olhar no geral, a gente está com uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, que é topos e fundos ascendentes, né? A gente vai observar essa movimentação aqui, pode lateralizar um pouco mais aí por conta do aumento da taxa de juros, mas assim que a gente tiver o aumento da taxa de juros na quarta-feira, o mercado ele vai ficar direcional, seja direcional para cima ou seja direcional para baixo, beleza? Quando eu olho pro Soper, eu falo bastante com vocês que durante o bear market o Soper ele serve como resistência e durante o bull market ele serve como suporte. Soper talvez seja cara, acho que é o único gráfico que na análise on-chain a gente pode usar para o curto prazo. A análise on-chain, ela serve para te mostrar o ciclo do mercado, que fase você está, como que você se comporta como investidor. Já falei, você tem vários... Cara, você pode vestir o chapéu de investidor, você pode vestir o chapéu de day trader, você pode vestir o chapéu de position trader. Cara, você escolhe o chapéu que você quer vestir. Se você vestir o chapéu de investidor, você tem que, não é nem precisa, você tem que saber fazer a análise on-chain. Chapéu de investidor é comprar ali na formação de fundo, surfar uma alta, não sei, de 1000%, quantas vezes que dá o BTC aí a última vez, deu 12.000% na última subida.
Então, 12.000%, não, desculpa, 1.200%, são 12 vezes de subida. E então você usa a análise on-chain. O Sopr é o único gráfico que a gente consegue usar ali para o curto prazo mesmo, seja para day trade, seja para swing trade, a gente consegue usar o Sopr. Por quê? Ele nos mostra essa região de resistência psicológica, né? Essa linha preta aqui é aonde as pessoas conseguem sair, no geral, sem ter tanta realização de prejuízo. É mais ou menos a linha dos arrependidos ali. Então o cara compra, o mercado cai, ele fica esperando o mercado subir um pouco para ele conseguir fazer aquela realização ali sem tomar tanto prejuízo assim, não tem tanto estômago. Então veja que durante o bear market ela funciona muito como parte de resistência, né? E a gente bateu aqui no Sopr novamente nessa linha, na região do 1 aqui, e o Sopr deu uma rejeitada ali. Então pode ser que a gente tenha um período mais de queda aí. Quando que o Sopr fica mais forte? Quando a gente olha para uma média de 7 dias. Exatamente com a média de 7 dias, ele é bem forte mesmo em termos de resistência, beleza? Mas olhando aqui para o curto prazo, eu vejo que a gente pode ter uma rejeição aí do Sopr, aonde a gente pode sim cair um pouquinho aí no BTC, vir entregar mais queda. Mas é o que eu venho falando para vocês já há alguns dias, chega a ser até repetitivo, mas cara, tudo o que acontecer dentro dessa região aqui, a gente vai estar passando por uma fase... Opa, o que eu fiz aqui? A gente vai estar passando por uma fase de lateralização, galera. Então, aqui dentro, a gente está falando, pô, desde... Se vocês olharem desde novembro, cara, a gente já tem desde o dia 10 de novembro aqui, já tem mais de 30 dias que a gente vem fazendo análise gráfica dentro da mesma região, dentro dessa variação, entre 15 e 17 mil dólares, o preço tá preso aqui, sanduichado, e enquanto ele não sair daqui, a gente não consegue ter uma direção tão clara do mercado, beleza? Quando a gente olha aí para as altcoins também, eu comentei com vocês na semana passada que vocês não devem entrar nesse tipo de movimentação, porrada de alta, e vocês devem observar como que vai ser a retração do ativo. A gente está falando de AXS aqui, deu uma alta aí que chamou a atenção de muita gente, e eu falei com vocês, cara, não entrem nessas altas, esperem o pullback, observem como que vai ser o pullback, veja se o pullback vai ser saudável. Na sexta-feira, ainda comentei com vocês, ó, estamos segurando em 0,618 de Fibonacci. Caso a gente forme um fundo e a gente mostre um movimento de reversão no curto prazo, talvez seja uma boa operar a XS, porque a gente vai ter um ponto claro de stop. Se a gente tivesse uma estrutura de reversão, a gente ia ter um stop aqui de 7%. Para, no mínimo, um gain aí que fosse dar até o topo ali de 24%, então tava num bom jogo risco-retorno. A gente formou fundo, a gente tem uns 3 candles de formação de fundo, só que a gente não tem o candle de força, um candle que mostre um sinal de entrada, então não dava para tomar entrada nesse movimento aqui, quando a gente olha para o gráfico diário, e a gente vê que a XS, na data de hoje, ela perdeu o 0,618 de Fibonacci. Não dá para falar que perdeu ainda, porque o dia não fechou. Vocês sabem que eu gosto de olhar o candle no fechamento para saber se aquela informação vai confirmar, porque simplesmente se ele voltar aqui para dentro e subir, cara, pode ser ainda o candle de força. Eu não acho que vai voltar, eu simplesmente acho que vai derreter. E quando a gente olha a perda do 0,618, cara, simplesmente a XS eu vejo ela voltando para os patamares mais baixos ali dos $6,30, $6,50, seja no mínimo aqui até a entrada dessa barra aqui, que vai dar ali os $6,90 mais ou menos, beleza? Então, isso daqui é simplesmente para dar aquele recado para vocês que, cara, se não entra quando você tem grandes porradas de alta assim, porque a chance de você ficar preso no topo é muito alto. Quem entrou aqui não tinha stop claro. Por que que não tinha stop claro? Porque simplesmente o cara não vai colocar um stop ali com uma perda de 30%. Ele simplesmente entra no FOMO, nossa, o ativo tá subindo, saiu notícia, cara, o ativo tá indo embora. Ele simplesmente entra ali sem um stop, sem um gerenciamento de risco e vai ficar preso nesse topo aí até o mercado voltar mais ou menos para essa região, beleza? Quando a gente olha para Trust Wallet, mesma coisa, era o outro ativo que eu havia comentado com vocês na sexta-feira, que ainda era um ativo que poderia
dar uma entrada de short, porque a gente estava vindo pela segunda vez tentar romper essa região aqui e a grande probabilidade do mercado devolver exatamente nessa região aqui era alta. E no dia de hoje, a gente vê o mercado tá subindo um pouquinho hoje aqui, tá entrando um pouco de força compradora, mas cara, relaxa, o candle ainda não fechou, o jogo ainda não acabou. Deixa o dia se movimentar, mas claramente a gente também teve uma oportunidade de shortar o ativo aqui nessa região. Cara, cerca de 80% dos rompimentos são falsos. Você não entra no rompimento de resistência e suporte. Você pode entrar em rompimentos de figura gráfica, mas rompimentos de resistência e suporte você não entra, você simplesmente espera o mercado romper, espera o pullback ser feito e aí você sempre vai analisar o pullback para você poder fazer uma entrada. Isso daqui eu tô falando mais do curto prazo mesmo para vocês, tá? Tanto a XS como Trust Wallet, cara, é tudo ativos de que a gente opera ali no curto prazo, que vai tentar fazer algum trade para dar uma compensada também no longo prazo, porque só ficar esperando o mercado do longo prazo, eu sei que às vezes é chato, nem todo mundo tem tanta paciência assim de aportar no fundo, ficar esperando a alta do mercado no longo prazo ali, eu sei que nem todo mundo tem essa paciência, então por isso eu tô trazendo esse tipo de conteúdo do curto prazo aqui para vocês também, beleza? Quando eu olho pro S&P, o S&P tá bonito, ele se segurou onde ele deveria se segurar no suporte que ele tinha deixado aqui para trás, ele se segurou, teve candles bonitos, candles de reversão. Na sexta-feira a gente abriu com gap de alta, o mercado fechou o gap simplesmente. Hoje a gente está abrindo ali positivo também. Então o S&P ele está se segurando dentro dessa região aqui e não acredito que ele vá perder essa região aqui e nem romper também a LTB dele antes do aumento da taxa de juros. Ou seja, o mercado essa semana ele vai ficar em stand-by até a gente ter o aumento da taxa de juros. A volatilidade, mostrei na semana passada para vocês que a volatilidade do BTC ela está bem comprimida mesmo. Ou seja, volatilidade comprimida, ela vai dar uma chicoteada, seja para um dos lados, ou para cima ou para baixo. Eu espero que isso venha acontecer mais para o final da semana, depois da elevação da taxa de juros. Teve elevação da taxa de juros, a gente vai ver os mercados mais direcionais e não tão laterais. Se você analisar, cara, o mercado cripto, Uniswap, Link, qualquer token que você pegar, você vai ver que está dentro de uma lateralização junto com o BTC. Por quê? Tá todo mundo esperando uma movimentação acontecer. A gente está chegando no final do ano, os mercados vão parar, vai perder o volume de negociação, então a gente pode ter um mercado mais lateral ainda para o final do ano, só que eu vejo que para essa semana a gente pode ter os mercados se movimentando um pouco, dando uma direção. Depois dessa semana, lá para frente, a gente vê como que os mercados vão se comportar. Como que a gente está chegando no final do ano, tem Natal, tem Ano Novo, muitos players ficam fora do mercado, então por isso a gente vai ter pouca movimentação no final do ano, beleza? Mas isso tudo a gente vai acompanhando dia após dia, vou estar aqui com vocês todos os dias da semana, cara, é um comprometimento meu que eu tenho junto com vocês, então pode contar aí que vai ter análise todos os dias da semana, beleza? Então tamo junto, a gente tá iniciando mais uma semana aí, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se gostou, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar também que esse conteúdo tá sendo relevante, beleza? Tamo junto e amanhã eu tô de volta trazendo mais análise para vocês. Valeu!